Assunto continua em discussão. Mais alguém gostaria de discutir? Eu vou registrar só aqui a minha posição em relação a esse tema, porque o que a gente viu desde o início desse governo, o senador Márcio Bittar, foi que o foco da segurança pública do governo Lula, ao invés de se direcionar ao combate ao crime organizado, o PCC, Comando Vermelho, ou mesmo essas milícias, o que ele fez? Primeiro, a preocupação em colocar câmeras corporais em todos os policiais, que é uma política pública que se pode discutir validamente, as condições, circunstâncias de colocar a câmera corporal, mas ficou o carro-chefe dessa administração nos primeiros 2 anos. E o outro ponto da política pública de segurança do governo Lula foi dificultar enormemente a posse, o porte de arma e a atividade dos CACs. E aqui existe uma questão legal, né? Pode até se discutir os limites, mas existe uma lei que tem que ser cumprida. E o decreto regulamentar não pode criar condições que não estão previstas na lei e muitas vezes sequer fazem um sentido racional. Então nós tivemos uma audiência pública aqui mesmo, né, nessa Comissão de Segurança, e ouvimos a confusão que se tornou esse setor por conta desses decretos mal feitos no âmbito do governo Lula e a transferência das atribuições que antes eram das Forças Armadas, do Exército, para a Polícia Federal. Então eu quero aqui destacar que concordo com o projeto de Vossa Excelência de suspensão desses decretos. De fato é um tema que precisa ter muita reflexão, mas a gente não pode concordar com essa visão do governo federal, do governo Lula, que o problema da segurança pública do Brasil são os policiais e os CACs. Ao contrário, cadê as políticas efetivas contra o Comando Vermelho, contra o PCC? No fundo, a percepção que a gente tem é que o governo Lula descobriu que tem crime organizado no país ano passado, quando o tema entrou na pauta eleitoral. Então a gente tem que colocar, sim, as coisas no devido lugar, endurecer a legislação penal, como a gente tem feito em relação ao crime violento, em relação ao crime organizado, mas não faz sentido equiparar quem exerce uma atividade ilícita, como são os CACs e os atiradores, aqueles que praticam o esporte de tiro, com criminosos, que muitas vezes é o que faz esse decreto mal redigido, mal colocado e extra legem do governo Lula. Então, eu quero registrar a minha posição favorável também a esse projeto. Não havendo mais, então, quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de decreto legislativo número 190 de 2023 e pela prejudicialidade dos projetos de decreto legislativo 193 e 213, ambos de 2023.